Agradeço muito as palavras tanto do embaixador Marcos Galvão quanto do general Etchegóin. Eu acho que o panorama que está aberto é realista, é verdadeiro. Nós temos que enfrentar essas questões, mas eu não quero abusar de estar aqui no comando da mesa. Passo a palavra ao ministro Raul Jungmann, com a sobriedade verbal habitual, vai cingir os minutos que lhe foram oferecidos o dia inteiro. Tem a palavra. Eu pensei que o senhor ia destacar que eu também sou o mais novo na mesa. Bom dia a todos e a todas. Eu queria saudar, evidentemente, o embaixador Marcos Galvão, aqui representando o senhor ministro Aloysio Nunes, que tem participação na concepção e na formulação desse seminário. Saudar o meu colega de ministério, ministro Etchegóin, e, at least, but not at last, o senhor presidente, que foi também a quem servi com muito orgulho nos seus 2 governos. Presidente, quando eu me vejo diante de uma nominata desta, de tantas autoridades, lideranças, não é? Pessoas de destaque, eu me lembro de uma história muito antiga e fico aflito diante dessa nominata. Nominar ou não nominar? Uma história muito antiga que aconteceu no meu estado, Pernambuco, quando eu era interventor, ainda no Getúlio, o Agamenon Magalhães. Ele vai a uma cidade do interior de Panelas, e lá em Panelas destacaram um agricultor, um representante da comunidade, para saudar o governador. E o agricultor está lá olhando e ele olha para a mesa e cada vez mais prefeito, mais deputado, mais senador, mais vereador, mais autoridade, e todo mundo citando aquele povo todo, né? E ele suando frio. Até que chega na vez dele, ele sai da seguinte forma: senhor governador Agamenon Magalhães e demais autoridades em nível de mesa. Resolvido o problema. Então, todas as demais autoridades aqui sintam-se contempladas. Na origem desse seminário, há uma conversa minha com o presidente Fernando Henrique, que regularmente, cada 2, cada 3 meses, eu venho aqui conversar e, obviamente, beber da sua sabedoria, da sua experiência. E eu comentava com ele que a minha geração ela viveu sobre a égide da destruição nuclear. Que isso era uma coisa que nos apavorava, que metia medo. Quem viveu, e eu vi muito jovem, a crise dos mísseis de Cuba, de 61, há de se lembrar da tensão que aquilo representou para todos nós. Há de se representar, que eu me lembro que naquela época, inclusive, fazia um cálculo. Cada criança que nasceria com tantos quilos de TNT, ou seja, de dinamite, por conta exatamente da questão nuclear. E esse tema, ele, sobretudo, aí pelos anos 80, 70, 80, melhor dizendo, ele meio que declinou a atenção dele. E as novas gerações, inclusive, se você for lembrar, eu acho que grande parte delas sequer tem conhecimento do que é que isso representa. Ou seja, a minha geração viveu sob a égide do terror atômico. A geração atual vive, e também é muito justo isso, sobre o fim do mundo. O fim do mundo na minha época era atômico, o fim do mundo hoje é ambiental. Tá certo? O fim do mundo hoje, em grande medida, é percebido como ambientalmente. E então eu conversava com o presidente e dizia: puxa, presidente, o TNP estará fazendo meio século e é uma ótima oportunidade para fazer um balanço disso tudo. Mas depois fui ver que Tlatelolco também está fazendo meio século, porque enquanto o TNP foi aberto à assinatura em 1º de junho de 1968, Tlatelolco foi no dia 22 de abril de 1968 também. E também está fazendo 20 anos que o senhor assinou a adesão ao TNP do Brasil, a adesão brasileira. Então, eu acho que é uma ótima oportunidade para fazermos um balanço sobre isso tudo. Eu queria dizer que, já foi falado aqui, que o TNP representa a formação de uma espécie de diretório nuclear. É um diretório nuclear. É a construção e congelamento de uma assimetria, não é? Termo muito caro ao embaixador Celso Laffer, o ministro Celso Laffer, não é? E que, de fato, são, digamos assim, competidores que se aliam para, de certa forma, manter a sua posição, não é? Estrategicamente com relação aos não nuclearizados. Assimétrico, sem sombra de dúvida, iníquo, sem sombra de dúvida, moralmente questionável, sem a menor sombra de dúvida. Mas, dentro de uma ótica de um realismo gaussiano, digamos assim, vamos ver o que é, ou pelo menos o que me parece
E que balanço poderíamos fazer desses 50 anos? Né? Considerando cada um dos seus aspectos principais, que é o tripé de desarmamento, não proliferação e transferência de tecnologia, enfim, de fins pacíficos, o que nós podemos dizer, o que eu imagino seja possível dizer de cada um deles? Se nós observarmos o aspecto de não proliferação, nós ficamos com a ótica do copo meio cheio, meio vazio. Né? Nós podemos imaginar uma situação que, sem o TNP, a proliferação poderia ter crescido enormemente mais. E nós temos que nos regozijar porque isso não aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, as 5 potências que faziam e fazem parte do diretório nuclear, elas foram acrescidas de outras 4. Né? Então, por isso, a lógica do copo meio cheio e meio vazio. E aqui é importante observar que estes países que se nuclearizaram, em alguma medida, não todos, mas boa parte deles, contaram com a sanção ou contaram, em algum momento, tá certo, com a aquiescência das potências nucleares, ou de parte delas em função dos seus interesses regionais. É o caso da Índia, por exemplo. É um caso claro. É o caso de Israel, por exemplo. É outro caso muito claro. Né? Enquanto que outras, por afetarem e levarem a um desequilíbrio regional agudo, que é o caso da Coreia, na Península Coreana, ou é o caso, por exemplo, do Irã, no Oriente Médio, que teria, eminentemente, uma resposta de igual teor e tamanho da Arábia Saudita, na medida que a grande oposição entre xiitas e sunitas levaria, e também outras mais geoestratégicas, e o próprio Israel, né, elas são, em grande medida, contidas. Mas eu me lembro que eu tive um debate na França, presidente, recentemente, com a ministra da Defesa da França. Ela nos ofereceu um almoço, nós conversamos com ela. Ela, no dia seguinte, caiu, e, ao contrário do que diz os distratores, eu não tenho nada a ver com isso. Fique bem claro. Acho que até ela recebeu a ligação do presidente Macron durante o próprio almoço. E, então, conversávamos exatamente sobre essa questão. Afinal, o TNP ele foi eficaz no sentido de conter, né? E tal, e eu dizia para ela que sim e não, mais uma vez. Não é? Ele teve um papel de que ele atribui um papel, digamos assim, uma regra legal, tá certo? Que tem sido procurado fazer a observação através da Agência Atômica da ONU, em grande medida respaldado pelo poder do Diretório Nuclear. Não é? Quer dizer, é preciso aqui perceber que a capacidade de conter essa proliferação se pode-se assim dizer, menos da ONU e mais do Conselho de Segurança da ONU a dar respaldo e impor esse papel através da própria Organização das Nações Unidas. E eu dizia para ela que acredito que a não proliferação, então, em parte, se deve muito mais à mão, digamos, firme, dura, né, dos componentes desse diretório do que nós gostaríamos que fosse, da capacidade de enforcement que teria a própria ONU. Né? E esse é um aspecto. O aspecto seguinte, que seria o aspecto da transferência pacífica, também já foi aqui bastantemente observado, pouco há que acrescentar. Apenas eu lidava ainda há pouco com a defesa e eu vi a dificuldade que a Marinha tem de desenvolver o seu projeto de submarino de propulsão nuclear, que é um projeto pacífico e que gera um reator multiuso, que tem inúmeras outras funcionalidades, médica, radioisótopos, de energia, etc., etc., e que é constantemente, isso na prática, obstaculizado. Quer dizer, tudo aquilo que nós tentamos obter para fins pacíficos, tá certo? É obstaculizado ou é impedido, e aí nós temos um penoso caminho para percorrer de décadas, desde 79 que existe esse programa, e está previsto a sua conclusão para, sei lá, 2030, por aí afora, né? E isso representa também dizer o seguinte, o diretório nuclear, ele congela ou busca, evidentemente, congelar, não é, a dimensão da capacidade nuclear atômica para fins bélicos, mas ele também busca congelar, ou sempre que possível obstaculizar, a apropriação ou domínio no campo tecnológico. Então, tem um outro aspecto que também está incluído nessa percepção. E a verdade é que a assimetria não se revela apenas no campo nuclear e bélico, mas também no campo tecnológico do domínio de materiais sensíveis e tecnologias afins. Muito bem. Se nós olharmos o aspecto que mais toca, o aspecto que mais convoca as atenções e polêmicas, é exatamente o do desarmamento. Né? No campo do desarmamento,
as grandes conquistas ou avanços que nós tivemos não foram por conta do TNP. Foram por conta do SALT, que é o Strategic Arms Limitation Talks, de 69 e 72, os dois, e do START, que é o Strategic Talks Reduction Talks, que é de 2009, o primeiro, se eu não me engano, e o segundo de, deixa-me ver, está aqui, o primeiro de 91, o segundo de 2009, tá certo? Esses foi que possibilitaram a redução dos arsenais dos principais contendores atômicos de 70 mil ogivas, né, para 15 mil hoje, e uma perspectiva de até 21 chegarmos a 4 mil. Tá? Por quê? Sobretudo porque a lógica não só do chamado MAD, Mutual Assured Destruction, né, destruição mútua entre esses países, que evidentemente é algo extremamente sensível e importante, mas também o custo da manutenção, né, o custo da renovação desses arsenais, ele tornava-se crescentemente proibitivo. Muito bem. Então, isso representou, sem sombra de dúvida, uma vitória, mas essa vitória não podemos acreditá-la, que são as mais importantes ao longo desse meio século, não o TNP, não foi o TNP, foram esses dois países líderes dessa corrida armamentista. Só que, na contramão disso, nós temos uma série de avanços tecnológicos e hoje temos aquilo que se chamam as armas táticas, né? Não estratégicas, táticas, muito mais simplificadas, muito menores, miniaturizadas, as chamadas low yield, que permite o seu uso preciso, tático, né? E hoje existe tecnologia, inclusive o documento recente do governo Trump, o National Defense Security, previsto para os próximos anos, coloca isso com muita clareza, a possibilidade, em determinadas condições e situações, do seu uso. Ou seja, a verdade é que, ao longo desses 50 anos, nós temos, sim, algumas coisas a constatar e, de certa forma, até, podemos dizer, sem muito júbilo, mas até a comemorar. Procurei citar, tem outras aqui, que é a proibição, sim, que tem funcionado, de testes, seja na atmosfera, seja em terra e seja no mar. Né? Isso, evidentemente, tem sido observado. Até porque a tecnologia também deu uma resposta a isso. É possível simular explosões atômicas em computador, hoje, extremamente avançados. Então, já não há essa necessidade e esses custos para se trabalhar com relação a isso. Muito bem. Então, o que dizer, que balanço fazer ao longo de toda essa trajetória e de todo esse período? Eu acredito, presidente Fernando Henrique, primeiro fazendo um rápido recuo, que nós temos um déficit de governança global. E esse déficit, sobretudo, se expressa na continuidade de uma sociedade global anárquica e a não prevalência do direito internacional, que é aquilo que a diplomacia brasileira, ao longo de séculos, tem impugnado, e o Brasil também tem uma posição moralmente muito defensável, além da competência diplomática do nosso pessoal de Itamaraty. Então, o que nós vemos é que as conquistas parciais que nós tivemos no TNP, e eu procurei aqui dizer e falar de algumas delas, elas foram contraditadas ou foram contrapostas a mudanças outras, certo? Inclusive no plano tecnológico, que nós podemos dizer que nós não alcançamos um nível, pelo menos desejável, de uma maior segurança global nesse campo dessa forma. Tá? Não avançamos nesse sentido. E do mesmo jeito que nós precisamos de mais governança global, até por conta dos avanços em termos tecnológicos, em termos de comunicação, de transporte, de finanças e etc., nós precisamos de mais e não menos, como quer o atual mandatário dos Estados Unidos, o presidente Trump, que se fixa em destruir uma ordem que, em grande medida, os Estados Unidos mesmo foram protagônicos dessa ordem. Né? E esse desafio que, ora, nós estamos aqui discutindo, ele requer que nós tenhamos que avançar e que hoje o TNP, nós podemos dizê-lo com clareza, ele não respondeu àquilo que se propunha e a situação hoje, que aparentemente parece menos crítica do que foi no passado, ela, na verdade, caminha para se tornar mais crítica. Né? Mais crítica. E que, portanto, uma discussão como essa, ela se faz extremamente necessária e importante para fazermos esse balanço. E lembrar que o Brasil, em setembro de 2017, foi um dos signatários, o presidente Fernando Henrique, inclusive, foi o primeiro, de um tratado de proibição de armas nucleares, né, que, inclusive, é parte do próprio TNP.
Eu acho que esse esforço é algo fundamental a ser levado adiante, evidentemente com todas as dificuldades decorrentes desse diretório nuclear, dessa assimetria, desse congelamento, mas ele se faz decisivo e essencial para a preservação da própria humanidade, da própria civilização e de tudo aquilo que representa a nossa presença nessa grande casa, a casa de todos, que é a própria Terra. Muitíssimo obrigado a todos e a todas. Antes de passarmos à próxima mesa de discussão, eu queria apenas reforçar algo que foi dito aqui, que é o seguinte: indiscutivelmente, ao assinar o Tratado de Não Proliferação, a percepção por trás era a que o general Etchegóin mencionou. Ou seja, qual é a ameaça? Isso nós temos que ter sempre presente. Civis pacem para bello, como diria o ministro Celso Laffer. Nós temos que sempre estar preparados e, portanto, qual é a ameaça? Na verdade, nós conseguimos, com o Tratado de Tlatelolco, uma ampla zona de desnuclearização. E conseguimos, por isso eu mencionei o tratado com a Argentina. A ameaça possível seria do Brasil à Argentina e vice-versa. Essa nós contivemos. Agora, isso não significa que o mundo obedeça a essas regras. Aqui, todos que mencionaram, que falaram, disseram que a lógica que está por trás do que acontece no mundo é de outra natureza. E nós temos que estar preparados. O que significa civis pacem para bello, no nosso caso? Se queremos a paz, preparemos para a guerra. Desenvolvimento científico e tecnológico. Sem esse, nós vamos perder a nossa possibilidade de levar adiante as nossas potencialidades como nação, porque muito mais facilmente se percebe que ficaríamos sem qualquer defesa no caso de haver uma ameaça. Então, essa é a questão central. E, junto com isso, a compreensão pela sociedade brasileira do que significam essas ameaças e da necessidade de nós entendermos qual é o papel das Forças Armadas. Aqui que foi mencionado também pelo general Etchegóin. Ou seja, nós não podemos manter preconceitos sobre um passado que já passou. Nós temos que olhar o futuro. E, nesse futuro, nós precisamos estar preparados, tanto do ponto de vista científico e tecnológico, quanto de recurso de defesa. Como compatibilizar isso com as outras necessidades? Essa é a questão dos políticos, como organizar o orçamento, mas sem sufocar setores que são essenciais. Obviamente, a posição do Brasil foi, é e deverá continuar a ser a favor da desnuclearização, do entendimento entre os povos e de solução de controvérsias pela via pacífica, tudo isso. O que não nos leva à inércia. E a ação efetiva significa desenvolvimento científico e tecnológico. Não só para a questão que nós estamos discutindo hoje, e devo dizer a vocês que aqui, apesar que somos 100, nos veem sempre, no mínimo 10 mil pessoas pela internet, né? O que é positivo, se amplia a discussão, mas eu creio que essas são as questões que nós temos presentes num mundo que está constantemente em transformação e que nós estamos vendo aqui, nós não mencionamos até agora, mas vai ser mencionado provavelmente no decorrer do debate, a China. Nós temos o renascimento da Rússia como força real, está se vendo aí, a China, né? A tentativa do Ocidente de evitar que no Oriente Médio apareça uma força maior, e nós que estamos aqui um pouco protegidos pelo guarda-chuva desse tratado de não proliferação, temos que aproveitar este fato para crescer as nossas potencialidades, basicamente em termos do que foi mencionado, a nossa capacidade científica e tecnológica. Portanto, não significa abrir mão da possibilidade de avançar. Eu não quero levar muito tempo aqui, mas algo semelhante aconteceu com o tratado sobre os mísseis. Que existe também, mais adiante eu posso ter contado detalhes por que eu tomei a decisão, naquela altura, de assinar um tratado. Porque tudo que nós estávamos fazendo já era sabido pelo mundo. Eu soube de uma maneira indireta numa reunião. E nós estávamos aqui na ilusão de que podíamos fazer as coisas escondidas. Ninguém pode fazer mais nada escondido. O que nós fomos fazer, nós temos que dizer que estamos fazendo e por que estamos fazendo. Mas temos que fazer o que é necessário para o nosso povo poder avançar. Agradeço muito aqui a contribuição que foi grande dos que falaram e peço ao Sérgio, cadê o Sérgio? Eu peço que assuma aí o comando.